Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Raio-X da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli e nós estamos no novo estúdio do 45 Minutos. Acabamos de inaugurar, tá? Esse é um dos primeiros vídeos que a gente faz. Por isso, inclusive, você vai assistir o debate entre eu e Cássio numa única câmera. Mas não é o nosso padrão, tá? Tenho certeza que no Raio-X, se não da 31ª, da 32ª rodada... Quando a turma subir. Vocês vão ter as 3 câmeras disponíveis, tá? E aí vai ter foco, cortes. Mas já é um passo importante, Cássio. A gente está aqui, como eu falei, nessa primeira semana do estúdio, primeiro dia oficial aqui do estúdio. E já vamos começar por esse programa que foi tão importante nessa nossa temporada, trazendo um público de outras cidades, de outras praças, que não consumiam aqui o 45 Minutos. E essa 30ª rodada, Cássio, ela é marcada por alguns pontos importantes, mas a gente já vê um na tela, que é o Coritiba de volta à liderança da Série B. E o título que a gente traz é: o que é que um sustinho não faz? Qual é o sustinho? Bastou o Atlético Paranaense colar no Coritiba... Ele respondeu, né? Que ele respondeu. 2 vitórias e, principalmente, vencer no Couto Pereira, que parecia um muro intransponível para o Coritiba, né? Impressionante como ele vinha nessa relação de não vencer em casa, agora consegue as 2 vitórias depois de vencer o Botafogo nessa rodada. O Couto Pereira, que recebeu 16.551 torcedores, um público até abaixo do que o Coritiba vinha tendo. Eu estou aqui pelo frio, a galera do torcedor do Coritiba falou esse tempo todo. Não é porque você não sabe o frio aqui, porque a gente falou do público algumas vezes. Eu não sei dessa vez se a relação, talvez tenha sido até a desconfiança sobre o que o Coritiba vinha fazendo nos jogos dentro de casa. Apesar da última vitória que ele conseguiu sobre o Avaí, mas foi uma vitória já sob pressão para permanecer no G4 com uma boa condição. No fim das contas, valeu até a liderança. E essa vitória agora sobre o Botafogo, do Ribeirão Preto, um dos piores times do campeonato. O Coritiba acabou definindo no primeiro tempo ainda, com os 2 atacantes, Gustavo Coutinho e Yuri Castilho. E esse resultado, respondendo à pressão do campeonato, do Atlético Paranaense, mas do campeonato de forma geral. Mas o rival pesa, né, Cássio? Faz parte, mas sem dúvida é do campeonato, porque é o que interessa. O Coritiba não está subindo porque não quer mostrar alguma coisa para o Atlético Paranaense. Mas assim, dentro da rivalidade, na hora que você está ali o tempo todo numa posição mais confortável, aí na hora que você dá uma oscilada, é justamente quando o outro time, o seu arquirrival aparece ali e projeta que, se fosse o caso, naquele momento, até uma ultrapassagem. Então, assim, isso eu acho que seria um problema. Então, o Coritiba respondeu bem. E, no fim das contas, a rodada acabou ajudando, porque o Goiás não venceu o Volta Redonda. Então, na rodada anterior, os dois dividiam, Goiás e Coritiba, né, dividiam com 50 pontos. O Coritiba tinha vantagem. A vantagem de desempate. A vantagem de desempate, e agora se isola mais uma vez. Até o perfil oficial da Série B do Instagram já fez essa questão da quantidade de lideranças entre Coritiba e Goiás. Teve um Criciúma perdido. Pouca gente lembra, mas o Atlético Paranaense já liderou esse comecinho do campeonato. O Atlético Paranaense, o CRB, o Atlético em 2 momentos. Logo no começo, aí anda um pouquinho, depois ele teve mais uma rodada, e aí a tabela fica só verde. Coritiba, Goiás, Coritiba, Goiás, Coritiba, Goiás. E o Criciúma, foi só a gente elogiar, deu uma patinada. Mas, enfim, nesse momento, Fred... Dos 5 primeiros, Cássio, que estavam nas 5 primeiras posições na rodada passada, só o Coritiba venceu. Porque o Goiás não venceu, o Criciúma não venceu, o Atlético Paranaense não venceu e o Novo Horizontino não venceu. Aí se você olhar a tabela agora, você se engana. Mas a Chapecoense, mas ela não era a quinta. Ela ganhou a quinta posição. Ela ganhou a quinta posição. Mas é exatamente como o Fred falou, o Coritiba foi um grande vencedor nessa rodada. E na hora que ele abre esses 2 pontos pro Goiás, ele abre também, finalmente, uma rodada de segurança em relação ao 5º colocado. A gente está vendo aqui agora a classificação, cara. Ele estava com 50 pontos com o Novo Horizontino na cola. Assim, a grosso modo, porque o Novo Horizontino era o quinto, o Novo Horizontino não passaria empatando pelo número de vitórias. Assim, ele tinha 50 e o Novo Horizontino tinha 47, só que... O Novo Horizontino tinha 2 vitórias a menos. Exatamente, ou seja, ele se vence, ele ficaria... Então, assim, na prática tinha 4 pontos ali. Só que agora é uma margem mais segura, porque independentemente ali era para o Novo Horizontino. Se fosse o outro perseguidor que poderia não ter essa situação, então agora, independentemente da situação, o Coritiba ele abre 6 pontos, na verdade, assim. Que é uma margem
boa, né, Cássio? Uma margem... Mas assim, nesse Faltando 8 jogos, 6 pontos é uma margem boa. Mas é o contrário do que estava. Esses 6 pontos para a Chapecoense, se a Chapecoense ganhar 2 jogos, passa. Porque a Chapecoense não tem empate, né? Vence ou perde o jogo. Exatamente. Né? Então, só para dizer, nesse caso, ele tem 6 pontos, mas ele não pode, se for para a Chapecoense, ele não pode queimar esses 6 pontos. Mas na prática, ele tem 2 rodadas de segurança. Eu estou dizendo assim, só uma exceção que seria... Ele perde 2, todo mundo do G4 pontua e a Chapecoense vence. Perceba que faltando 8 rodadas, começa a ficar difícil de tantas coisas acontecerem. Assim, se não ficou claro. O Coritiba está começando a... Essa resposta não só foi uma resposta à oscilação, Mozart pressionado, tinha dado... Lembra aquela entrevista que a gente trouxe aqui, reclamando de setores do estádio? De setores da arquibancada. Dos bairros que as pessoas dos setores moravam. Deu uma viajada. Isso é horrível dele. Mas essas 2 vitórias colocaram o time dentro de um cenário onde o acesso ele é a coisa mais provável para acontecer. É óbvio, é o líder sim, pô, mas o Atlético já foi líder, o Criciúma foi líder, mas nesse caso, essa liderança do Coritiba, com a pontuação que ele abriu para o 5º colocado, perceba que se tudo der errado, a chance dele permanecer no G4 ainda é razoável na 32ª rodada. Exatamente, mais 2 rodadas. E aqui, Cássio, a gente está vendo essa tela com 9 equipes. Tá? A gente tem do Coritiba ao Remo, tá? Uma margem aí de... Não é mais o Remo de Antônio Oliveira. Exatamente, por isso que voltou. Não é coincidência. Tela, tá? São 8 pontos separando o líder do 9º colocado. Mas não é o Remo que coloca qualquer peso sobre o Coritiba. E eu queria que a gente analisasse a classificação da seguinte forma, Cássio. A gente tem o Coritiba com 53, Goiás com 51, Criciúma com 50 e Atlético Paranaense com 48. Antes do Atlético Paranaense chegar no G4, a gente vinha dizendo, quando o Atlético Paranaense chegar, tudo indica que esse G4 vai fechar a porta. Ele, pelo perfil das equipes, pelo perfil histórico das equipes, Coritiba, Goiás, Criciúma e Atlético Paranaense são equipes com um bom histórico de Série A, tá? Mas também pela história de cada um dentro do campeonato. A regularidade absoluta de Coritiba e Goiás, a ascensão que fez do Criciúma durante um tempo considerável, até a penúltima rodada, o melhor time dessa Série B, e a ascensão meteórica também do Atlético, né, com as 7 vitórias consecutivas. A porta fechou quando esse time entrou. E aí eu lembro que Atos, no último programa que a gente fez, a gente acabou nessa mudança que a gente está tendo, não conseguindo fazer o programa da 29ª rodada. No da 28ª, Atos sublinhou que o Novo Horizontino poderia tensionar esse G4. Aconteceu o oposto, né? O Novo Horizontino perdeu ponto em casa, o Novo Horizontino perdeu até a 5ª posição nesse momento. Mas, eis que o Criciúma tem 2 rodadas ruins, perdeu do Paysandu em casa na rodada anterior. O Paysandu, que na condição de líder, né? Sim, ele era o líder. E perde de 4-2 para o Paysandu, como o Coritiba também era e levou de 5. É maluquice, né? Aí a gente teve o Goiás empatou com Volta Redonda, o Criciúma empatou e o Atlético Paranaense tomou 3-0 do Atlético Goianiense. Isso, Cássio, nos obriga, por mais que a gente tenha um conceito técnico, histórico, de desenvolvimento de campeonato, de que esse G4 estaria fechado, e eu ainda acho que vai ser esse G4 que vai subir. Não, pessoalmente aqui, eu acho que vai ser esse G4. Mas é impossível a gente não trazer o questionamento de que, se 3 pontos separam o 4º do 9º, o G4 está aberto. Tá? O G4 está aberto. E aqui é importante a gente identificar movimentos. Tá? O Remo volta, sai Antônio Oliveira, entra Guto, o elenco do Remo é bom. A resposta veio quase que automaticamente. O Atlético Goianiense, a gente vai ter telas sobre... Esse quase automaticamente porque tem uma derrota, mas ele depois se recupera e vence os 2 jogos e ainda vai ter o confronto direto. Isso. Esse Atlético Goianiense, a gente vai ter telas sobre o Atlético Goianiense nesse programa. É o time do momento na Série B. Cuiabá tá aí o campeonato inteiro. Invicto nas últimas 5 rodadas, 2 vitórias e 3 empates. Né? O Cuiabá tem, ou seja, é muito consistente em relação à pontuação. Tá aí o campeonato inteiro. O difícil é
dar o passo que ele não conseguiu dar o campeonato inteiro. Agora, eu falei 2 vitórias e 3 empates. Se fosse 3 vitórias e 2 empates, estaria ali com a E Novo Horizontino e Chape, trilho, tá? né? E aí, Cássio, desses 5 times que estão tensionando o G4, chegou a hora da gente trazer o Atlético Goianiense. A gente estava conversando antes da gravação e eu disse, é impressionante como essa ascensão ela foi meio silenciosa. Mas é sempre assim. É um perfil do clube, assim, né? Talvez na relação de tamanho de torcida, acho que, não sei isso. A gente viu Claro em 2023, né? A gente viu em 2023 essa ascensão. Pega na última rodada, mesmo com resultados assim, a quantidade de campeonatos que vem vencendo lá em Goiás, a própria Série B que já conquistou, mas realmente é uma arrancada silenciosa que, por exemplo, a gente tá analisando aqui há tanto tempo e nesse momento o Atlético Goianiense, que bota esse recorte de Fred ali, desses 13 pontos, que são as últimas 5 rodadas, são 13 de 15. 4 vitórias e um empate. 13 de 15. Se tornou o melhor time do campeonato nas últimas 5 rodadas. Aí a gente até debati com o Fred antes dessa gravação, que é porque a gente faz assim, 5, 10 e tal, mas assim, é porque é muito preciso. Mas, pô, é óbvio que o melhor time é o Atlético Paranaense que fez. Eu até tenho aqui, Cássio, essa primeira tela. Que fez 21 de 24, né? A gente tem aqui, nessa tela daqui, as últimas 10 rodadas. E aqui as últimas 8, que é o recorte perfeito do Atlético Paranaense. Isso. Você percebe, nas últimas 8. E as últimas 8, ela tem uma coisa muito simbólica, tá? O Atlético Paranaense é o melhor time das últimas 8 rodadas com 21 pontos. O Atlético Goianiense tem 18. Por que eu estou chamando de simbólica? O Goiás tem 10. Em 8 rodadas, o Atlético Goianiense tirou 8 pontos do Goiás. E nesse momento, em 10 rodadas, faltam em 8 rodadas. Em 8 rodadas. E faltam 8. Por isso que eu disse que é simbólico. 8 e 8. E agora precisa tirar 6. Precisa tirar 6. É muito. Para uma... Muito, sobretudo, porque na reta final, também quem está lá em cima também reage. Decisão, vida ou morte. Não fica... O envolvimento histórico dessas competições, de repente o time pega uma crise, o jogador perde confiança, mas na reta final chega muita coisa. Seja por premiação, seja por renovação de contrato, seja por... a própria carreira, a gente jogador tem N fatores, mas quem está lá em cima, mesmo com fases assim, dando umas cambaleadas, mas em algum momento consegue encontrar um norte, a maioria. E aí é justamente isso. O Atlético tem 8 pontos a mais que o Goiás em 8 rodadas, ou seja, se repetir esse desempenho, ele ultrapassa o Goiás, e 7 a mais do que o Curitiba também, tá? Então, o que Cássio falou, essa oscilação de Goiás e Curitiba, o Curitiba está meio que página virada, porque ganhou os 2 jogos, e essa oscilação do Goiás, ela segue, tá? Dentro do campeonato. Mas, veja o Curitiba com esses 2 jogos. Tinha 5. O Coritiba, perceba que por que Mozart começou a as sociais é uma coisa, a arquibancada é outra, não sei o quê, porque não conseguia ter resultado do Couto Pereira, é impressionante. E o Atlético Goianiense, além de ter essa sequência de resultados, ele perceba que ele virou esse jogo em cima do próprio Atlético Paranaense. Total, das 5 rodadas é o melhor time. Não, mas porque, veja, tava 10-12. Ele perdia, tava no caso 10 para ele, 12 para o Atlético. Ele virou justamente no confronto direto. Confronto direto. E aí, Cássio, não é qualquer chegada. Você trouxe o ponto central. O Atlético Paranaense era o grande time desse momento do campeonato. Vinha de 7 vitórias consecutivas. Inclusive, voltando, como o Atos comentou em programas que a gente fez, voltando a vencer jogos com autoridade em casa. Pegou o Operário aqui, autoridade. Jogou para tentar virar vice-líder nessa partida. A gente até abriu a ponta. Ó, já vai começar a falar em possibilidade de título. Ainda não descarto. Também não. Mas chega o Atlético Goianiense e diz assim, ó, chegou a minha vez no campeonato. É 3-0, Cássio. Teve expulsão, mas... Teve o roteiro, o jogo não foi tão isso, linear, não é um roteiro de absoluto, mas foi 3-0 o jogo. Como o Ceará sobre o Santos, por exemplo, lá no Castelão. Exatamente. E aí, você tem... O gráfico é impressionante. Veja o gráfico ali na ponta. Ele vira um foguete, né, em relação à pontuação. Em relação a ganho de posições, nas últimas rodadas, mesmo com a sequência positiva, ele tem oscilado ali entre a 9ª e a 8ª posição. O grande ganho de rodada dele foi um pouquinho antes, quando ele sai ali da 2ª página, tá? E ascende ali a 9ª e 8ª posição. Acho que é só... A gente vai ter... Eu sei que um dos últimos quadros
São jogos, sobretudo. Sim, a gente vai trazer os últimos Mas- 8 jogos das 9 equipes que estão na disputa pelo Mas pelo, não tem como, pelo acesso. não tem como ignorar O próximo, que o né? próximo do Atlético Goianiense é contra o Coritiba No no Couto. Couto. E assim, então, que pode ser a grande resposta do Coritiba em relação ao desempenho irregular que ele teve em casa durante. O líder do campeonato não é um grande mandante. Não é um grande um mandante, negócio assim de maluco. Naturalmente, a melhor visita também responde por isso que está em primeiro lugar. Mas se deu 16 mil torcedores nessa partida, eu acho que agora, com 2 vitórias seguidas, com a liderança isolada, entrando numa reta final, acho que tende a voltar a ser o Couto Pereira de 30 mil pessoas, como a gente já viu nessa competição. E, para quem olha a tabela, é você que está aqui, você olha a tabela, você gosta que a gente Senão olha. não estava aqui. A gente fala de futebol, mas fala mais de tabela assim, aqui nessa análise. Esse jogo é muito importante, porque da turma que está fora do G4, essa talvez seja a maior ameaça. Pronto, cara. Se você chegou na pergunta que eu ia te fazer. Daí a importância dessa partida do Couto É como se Pereira. fosse um jogo de xadrez aqui. Eu vou fazer uma pergunta, dependendo da sua resposta, eu vou dar um checkmate. O Atlético Goianiense é hoje o clube com maior potencial técnico de momento para pressionar o G4. Concorda? Ele está 2 pontos atrás de Chapecoense e Novo Horizontino, mas o ritmo que ele vem, numa troca, eu prefiro esse ritmo do que esses A dois. Chape, a gente já... Eu mais até do que Cássio. A Chape merece, na verdade, os parabéns pela quantidade de Pela- pontos que tem assim, na campanha. Não se entrega nessa disputa, impressionante. né, pelo acesso. E eu, E tá brigando, veja. muito. Assim, E, Cássio, quando eu trouxer os últimos jogos, tem um dado muito positivo para a Chape, tá? Quando eu trouxer os últimos 8 jogos. Mas é meio que consenso que se o time é o melhor das últimas 5 rodadas, é o segundo melhor das últimas 10, é o segundo melhor das últimas 8, esse time... e não há uma sinalização, mas perdeu tal jogador, perdeu isso e talvez dificilmente será o melhor. Assim, ele tende a continuar brigando para ser um dos E é um melhores time nas próximas 5. de poder financeiro. É um time Dentro da Série B. de camisa. Dentro da Série Dentro da B. Série B. Tá. Menor até do que a dos 4 que estão hoje no G4, mas... Menor quando eu falo em tradição de Série A, mas... Bem menor, só para ser justo. Então, Mas... o Fred que eu conheço não tem. Não, porque... Deu uma menor titubeada. relação- O Fred que não eu é conheço menor. deu uma titubeada. É porque nos últimos anos ele é tão frequente na Série A ali quanto o chato. Criciúma. Mas, tal. o Criciúma é campeão na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense ganhou tudo. Não tem o que Coritiba, discutir. Os campeão 4 que estão brasileiro. lá são as 4 O camisas. Goiás já foi vice da Sul-Americana, vice da Copa do Brasil. Acho que tem um. E, verdade, o outro Goiás, que no Sim, caso é rival, assim, tem Não, é muito mais discutível, títulos no âmbito local. Mas enfim, é o Atlético Goianiense. E a gente, esse mesmo movimento aqui de ascensão, são 8 jogos sem perder, 5 vitórias e 3 empates. Esse crescimento a gente já viu. Com o Criciúma, chegou. Com o Atlético Paranaense, chegou. Só que haviam times do G4 que a gente não acreditava. O problema é que agora não há. E não sobem 5. Mas, de fato, se o Goiás continuar perdendo força, porque dos que estão lá dentro, é quem tem o pior retrospecto recente é o Goiás. Se o Goiás continuar perdendo força, ou se o Atlético Paranaense fizer uma nova curva negativa no campeonato, era inesperado, mas vai que o Criciúma, 2 jogos sem vencer, o time é o Atlético Goianiense. Provavelmente. Pronto, agora chegou a hora do cheque. Se o Curitiba vencer, podemos cravar? Não. Não. Porque, sabe, quando Não foi um checkmate, então foi só cheque. Não, eu acho que foi cheque daquele fácil. O cavalo aqui, aí perdeu a dama, perdeu a dama. Eu vou trazer o tabuleiro. Sabe jogar? Já joguei bem melhor, mas nas últimas semanas voltei a jogar. Rapaz, tu pegasse um A, que eu ia dizer assim, fui campeão na escola. Não, nunca tive. Eu jogava na escola, sabe aquele que ficava no fundo da sala, conversando e tal. Obviamente tinha essa época também, e o professor manda sair de sala, manda calar a boca e tal. Mas teve uma época que virou uma moda jogar xadrez. Aí mesmo que você não prestasse atenção na aula, mas o professor aceitar. Pelo menos então fazer alguma coisa que leva a algum lugar. Assim, pelo menos percepção. Mas por que eu acho que não funciona? Não, no caso do Coritiba com o Atlético Goianiense. Porque o Atlético fez essa relação todinha agora e não dá para pegar o líder fora de casa e perder e falar, pô, colocamos tudo a perder. Ele não pode ter tido uma construção como essa para achar que perder do líder do campeonato... Não, uma pergunta não foi o cheque nele, foi: dá para cravar que o Coritiba sobe?
Não, eu tinha entendido como se define. Não, para mim não define. Não define o Atlético. Mas o Curitiba subir. Ah, pô. Dei um checkmate, então voltou meu cheque. Não, eu já tava jogando dama aqui, pelo visto. Voltou meu cheque. Porque eu tinha entendido assim, como se fosse assim, fez isso Não, tudo e perder do Curitiba eu não armei o nada. Atlético para dar um cheque no Curitiba. Se o Curitiba vencer, sobe. Porque se ele vencer o time que a gente considera o maior perseguidor... Não sobe. Veja, é o que tem maior potencial de entrar no G4 e pode entrar no quarto lugar. 56 pontos batendo o Atlético Goianiense. Mas veja, a gente... Tem que respeitar a Chape e a gente você está falando num cenário no qual o Novo Horizontino e a Chape poderiam ter 50. Então, Sim. assim, eu acho que encaminha, porque ele... a lógica... 3 vitórias consecutivas, 2 vitórias em casa. E a lógica seria outra. Seria o seguinte. O time tinha, basicamente, está no futuro já. Até a 32ª rodada ele está quase garantido. Ele estaria quase garantido agora até a 33ª. E isso considerando com vitórias de Novo Horizontino e Chape. E se eles perdem, de repente o Coritiba passou a estar garantido até a 34ª. Mas eu só não vou dizer que sobe, porque o Coritiba já deu algumas farrapadas na competição. E recentemente, a gente aqui do Recife, a gente acompanha campanhas como essa, aquele Sport de 23 que lidera, na reta final esfarela, e sem se dar conta que está esfarelando. Então, esse tipo de coisa acontece. Então, obviamente ficaria muito perto, mas cravar não. E sempre vai ter também aquela velha Série B de 71 pontos que não subiu. Okay? Sempre. aquele caso absurdo. Cássio, 2012. Que é o título do Goiás. Isso. Para você ver, nesse momento, em 2012, tinha time com 56 pontos na 4ª posição e não subiu. Tá? Na 4ª posição e não subiu. Agora o líder tem 53. Em 2012, ao final da 30ª rodada, a gente tem aqui um time com 56 E já era claro, posição, né? E já tem um hiato gigantesco do quinto para o sexto. Tá? Mas, Cássio, essa tela aqui que a gente traz é a tela com as grandes buscadas. A gente tem uma missão do Atlético Goianiense. Remontadas, para você que está aí. Remontadas. Eu destaquei aqui, Cássio, que o time que subiu com menos pontos nesse momento do campeonato... Só para tu manter noção, aquele exemplo que eu estava dando dessa criança aqui. 54 em segundo, né? E quem sobe? O Atlético Goianiense. Com 48, tirou 6 pontos. Tirou 6 pontos do Sport naquela temporada 2023. Aí aqui, Cássio, eu destaquei. O Figueirense. Caramba. Subiu. Ele era 8º. Nunca nenhum 9º colocado subiu. É a posição do Remo ali. Mas na verdade estão muito empatados, Remo. Não, veja, mas esse dado é muito interessante. Assim, se o Remo, veja, nesse recorte da 30ª rodada, e assim que foi, não é o 9º colocado, é o 9º é o 9º da porque estão, na verdade, não existe 9º hoje, é 8º com 2 times de 8º. Não, mas só para dizer assim, que não é que o 9º nunca subiu, é o 9º da 30ª rodada. Então, nessa situação, o Remo hoje ele faria algo que nunca aconteceu. Exatamente. Subiu uma montanha aí. Exatamente. O Figueirense subiu, ele tinha 46 pontos e 3 de diferença para o 4º colocado, que é uma situação bem parecida com a do Atlético Goianiense. Tá? Em 2016, o Bahia, Cássio... É parecida, mas lembrando que o Atlético ele tem que tirar 4 pontos, tá? Sim, porque ele tem desvantagem pelo número de vitórias, ele não consegue entrar... E aí ele não tem como, porque ele é o contrário da Chape, ele empatou muito, tá? O Bahia tirou 2 pontos, eu destaco o Bahia porque o Bahia era o 6º, tá? Ele tirou 2 pontos ali em 2016. Mas foi justamente, Cássio, nos 2 anos anteriores que aconteceram as buscadas mais impressionantes, tá? Em 2023, o Atlético Goianiense em questão... Tem certeza que aquela cor é preta? Aquela cor é preta. O líder de 2024... É o Novo, é? Não subiu, é o Novo Horizontino. Meu Deus do céu, velho. Caramba. Era o Novo Horizontino. Em 2023, o Atlético Goianiense... Detalhe, aqui também é o Novo Horizontino, tá? Ele farrapa 2 anos seguidos. Aqui, Cássio, na verdade, veja só, eu até vou fazer uma correção, tá? O Atlético Goianiense, nesse momento, já tinha 50. Foi o Criciúma que teve 48 e consegue, tá, a ultrapassagem em 2023. Tira 5 pontos. E o Ceará, no passado, tinha 45 pontos, tá? E ele estava a 5. Veja como é interessante a do Ceará. Ele estava a 5 do 4º colocado,
Mas ele, na verdade, tira 9 do primeiro. Essa é a conta. Ele tirou 9 do primeiro. Essa é a conta. O Novo Horizontino conseguiu perder um acesso para um clube que estava 9 pontos atrás, faltando 8 rodadas. Assim, é um absurdo completo. E aí, Cássio, vamos ver. Em detalhe, isso acontece com o Ceará não ganhando na última rodada. Isso. O Ceará sobe empatando. Perfeito. O Goiás segura o Novo Horizontino. Tá? Porque para ficar o Goiás, o Ceará, ele passa a ter chance de subir sozinho na penúltima rodada. O Sport é quem perde a chance. O Sport é quem perde a chance. Aí depois vira que o Sport vence o jogo, o Goiás vence o Novo Horizontino e o Ceará, que se vencesse entraria. Aí na hora que ele não vence, ele foi ultrapassado pelo Sport e torceu. Jogou contra um rebaixado Guarani. No brinco de ouro e aí torceu pro Goiás realmente segurar o Novo Horizontino. E o que aconteceu. Tá. E aí, Cássio, a gente vai para os últimos 8 jogos, tá? Primeiro do G4 e depois dos perseguidores, tá? O que é que chama atenção, Cássio, nessa sequência dos últimos 8 jogos? O Curitiba, que vem de 2 vitórias, ele tem nas próximas 3 partidas 2 duelos contra os amarelos que vocês estão vendo na tela são duelos contra os perseguidores. E os vermelhos contra times que hoje são do G4. O Curitiba tem o Atlético Goianiense em casa, depois sai para enfrentar o Cuiabá e volta para o clássico, para o Atletiba, tá? No Couto Pereira. Esse jogo do Couto Pereira, o Atlético Paranaense já solicitou a carga de 10% dos ingressos, como o Curitiba fez. O Curitiba ganha, né, o jogo do turno e agora vai ser com os 10%, ou seja... Não sei se cerca de 40 mil pessoas, não sei exatamente a capacidade do Couto Pereira, mas, enfim, imagino entre 3.500 e 4.000 ingressos aí para a torcida do Atlético. E, rapaz, joguinho, e até pelo período que esse jogo vai acontecer, por isso que o Coritiba não sobe. Porque ganhou do Atlético, aí me perde um jogo como esse aí. Tem essa sequência de tensão. Agora, Cássio, vê depois. Mas o depois... Sim. O depois... Ele só vira um mamão com açúcar se você conseguiu conter a tensão. Porque se você, de repente, com uma sequência como essa, o Coritiba dá uma patinada, essa boa reta final que ele teria seria sob total pressão, Fred. E aí não tem ponto garantido não, meu irmão. É jogar com o Operário dentro de casa, perder. Eu lembro, tá tudo na sua memória, tá na memória. Você sabe como funciona. Mas vamos lá. O momento de tensão do Curitiba, então, é esse atual, tá? Esse momento aqui, quando ele pega Atlético Goianiense em casa, Cuiabá fora e Atlético Paranaense, seu grande rival, tá? Também no Couto Pereira. Depois, para terminar, Cássio, Volta Redonda, CRB, Paysandu, Atlético e Amazonas. Sequência final excepcional. Veja, o Amazonas, salvo uma grande reação, deverá estar rebaixado, já é penúltimo lugar. Mas é detalhe, ele tem pela pontuação dele, eu acho que ele briga ainda. Mas é a última rodada. Mas é a última rodada, essa é a questão. Rebaixado. O Atlético, que hoje é o 16º, talvez esteja brigando ainda para não cair. Mas o jogo é em Curitiba. O Paysandu, na antepenúltima... Rebaixado. Assim. E se não tiver, é um problema, porque se não estiver rebaixado, significa que está vencendo. Reagiu, né? Que reagiu. Mas a tendência é de rebaixar. CRB não vai nem vem, Marola total. CRB Marola e... Volta Redonda agora já, né? Agora pronto. Não, desculpa, daqui a 3 rodadas. Pronto, esse Volta Redonda é o Volta Redonda completamente... jogando o campeonato. Imerso na briga contra o rebaixamento. O Goiás, Cássio, que repito, atenção agora ao Goiás, tá? O Goiás é o time disparado de pior recorte recente dentro do G4. Disparado. A gente já viu aqui hoje. O Goiás pega o CRB agora, em Goiânia. O CRB que, na matemática extrema, ainda tem alguma conta e algum sonho, mas a gente nem considera ele aqui na nossa conta. E depois enfrenta o Atlético em Minas Gerais. São 2 jogos, Cássio, fundamentais para o Goiás pontuar e aí mergulhar nos últimos 6 jogos contra times que estão hoje nas 9 primeiras posições. Detalhe, se você tira ele vai pegar praticamente todo mundo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que o Goiás patinou e o Goiás vive essa
pior fase dele no campeonato, tendo enfrentado os adversários do meio e da parte de baixo da tabela. Os confrontos diretos ainda virão. Tá? Ele ainda enfrenta Criciúma fora, Atlético Paranaense em casa, enfrenta Cuiabá fora. Tá? Claro que algumas coisas podem mudar de tom no caminho. Esses últimos 2 jogos, assim. Podem mudar de tom no caminho. O Remo talvez daqui para lá não esteja mais na briga. As 2 últimas rodadas, de repente, podem ser mais tranquilas. Podem, assim. mas o cenário hoje, de todos os times que a gente vai ver aqui, o pior cenário é esse do Goiás. Hoje. Mas hoje. Tá? Mas eu enxergo uma possibilidade de ser menos aperreio nas rodadas. Mas precisa de pelo menos 4 pontos. Não, eu não estava nem me referindo ao Goiás, estava me referindo aos adversários do Goiás não oferecerem. De perderem força. Né? A gente vai para o Criciúma, Cássio. E aí é o oposto do Goiás. Só tem um confronto direto de G4, que é contra o próprio Goiás, e é no Heriberto Wilson. E depois tem Atlético Goianiense, também em casa, e fecha com Cuiabá. É impossível a gente prever se essa última rodada o Cuiabá ainda vai ser um time de disputa de acesso ou de marola. Atlético Paranaense, Cássio, chama atenção para a próxima rodada, porque ele vem de derrota e o Remo faz o jogo da vida. Tá? O jogo da vida. O Remo vem de 2 vitórias. Jogo no Mangueirão, inclusive, até como... É o jogo que entrou vai ser o jogo da Rede TV e do canal Desimpedidos. Então, assim, até para quem consome a Série B, porque a galera guarda muito as partidas. Eu acho que o pay-per-view no Disney Plus, assim, acho que eu perdi demais. Perdeu muito, assim, sair do Premiere, enfim. Mas esse jogo sai muito do radar. Mas esse jogo vai estar mais acessível. É o jogo que fecha a próxima rodada. Então, assim, tem seu peso, tá? Muito peso, porque aí o Atlético Paranaense, ele, por mais que tenha feito as 7 vitórias, ele está sob risco nessa rodada. Ele está sob risco. Agora a gente vai ver os últimos jogos e, fundamentalmente, os próximos jogos dos perseguidores que estão na cola do Atlético Paranaense, Cássio. 2 deles com 47 pontos. Podem ultrapassar. Por exemplo, se o Remo vence... Assim, ou empata. Se o Remo empata e a Chape ganha da Ferroviária... A Chape pode passar, né? Sim, O Novo Horizontino não. Também, então o Novo Horizontino também, porque só 1 ponto atrás. Vai para 49 o Atlético e o Novo Horizontino, se vencer o Cuiabá... Sim, se vencer, ok. Fica quase 50, ok. Agora, Cássio, os 2 jogam fora de casa. A Chape pega a Ferroviária e o Novo Horizontino pega o Cuiabá. O Ferroviária que acabou de levar um sacode do América dentro de casa. Joga com cerca de entre 1.500 e 2.500 torcedores, assim... Chape, Cássio. Lembra que eu disse que ia trazer um bom recorte da Chape? Só para ainda sobre a Ferroviária, ela está numa briga contra o rebaixamento, fora da zona de rebaixamento, então tem seu interesse no campeonato, mas só não vem rendendo. Não tem melhor quadro do que esse da Chape, Cássio. Nas 9 equipes que a gente apresenta. Não tem melhor. Só tem 3 confrontos, tá? Mas os 2 primeiros fora de casa é assim, chato. Muito chato. Goiás. E esse da última... O Goiás deveria estar vermelho aqui, foi um erro do nosso designer. E o dessa última rodada assim, a última rodada é muito difícil, né? Falta muito. E a última rodada ainda tem outro ponto. O América, meu irmão, aquele acesso que o América Mineiro perdeu para o São Bento dentro de Independência, assim. Ou que o Atlético Goianiense conquistou porque o Vila Nova perdeu do ABC em 23, o ABC Ultra Lanterna. Então, assim, não tem... Você até fala que tem conta de luz na Série B, aquela coisa que tem que pagar, e ponto. Mas é só o próprio Ceará no passado que não ganhou do Guarani. Rebaixado. Já rebaixado. No bico de ouro vazio. Mas com a torcida do Ceará presente, do Guarani largando e tal. É um jogo imprevisível esse desse último. É boa, eu concordo com você, mas eu acho que esse Goiás fora de casa tão cedo, ou seja, é um jogo muito pegado. E essa última rodada contra o Atlético Goianiense, que tende, da forma como a gente abordou, a estar na briga, então, assim, tem... O Cuiabá, Cássio, de 8 jogos, 6 são confrontos diretos. É o chamado fiel da balança, né? Exatamente. É muito mais fácil ele ser fiel da balança do que ser um time que vai subir. Muito mais fácil ser um fiel da balança. E a gente vê a importância desse jogo, né? Cuiabá e Novo Horizontino. Essa próxima rodada é muito importante, tá? Cuiabá e Novo Horizontino, Curitiba e Atlético Goianiense, Remo e Atlético Paranaense.
Esses 3 jogos, Cássio, entrelaçados aí, tá? Podem trazer um novo desenho de campeonato. E são 2 partidas muito decisivas, sobretudo Curitiba e Atlético Goianiense e Remo e Atlético. Pronto, esses 2 jogos, você levantou agora, foi quase combinado. Eu disse que Remo e Atlético, eles fecham a rodada no dia 9h30, 2 horas antes, do mesmo dia, é Curitiba e Atlético Goianiense. Ou seja, são 4 horas de Série B com muito, muito peso para o próximo raio-x da gente aqui. E no próximo raio-x da gente, teremos 3 câmeras, Cássio? Talvez. Teremos uma câmera só em você para fechar o programa. Quem sabe. Tá chegando na reta final? Estamos na despedida. Só dizer que o nosso diretor ali fez esse gesto aqui, ó. Promete 3 câmeras no raio-x da 31ª rodada. Seria ali e a outra seria aqui. Você está vendo mais nessa direção e você traça aí. Rodrigo, nosso diretor, tem chance da gente ter Atos Gildo nessa televisão? Talvez. Daqui a pouco, o que eu falar que não tem nada a ver não vai ser agora, mas no futuro vai ser que nem a Globo faz, ó, tocou, o cara abre, me dá 2, o cara... Mas antes de chegar nesse momento, Fred, já que está na reta final, deixa eu só atualizar. Muita gente gosta, Fred não gosta tanto não, mas muita gente gosta. Chance de gol. Não, do UFMG. Da UFMG eu acho mais... Apesar... O chance de gol que ganha um jogo, 90%. O da Departamento de Matemática da Universidade Federal. Tu atualizou a Série A? Tá aqui, eu posso ver, mas talvez é o da B. Depois tu sabe, mas é quase B. Não, a NA45 fez. O menino ali da Abdias é 97%. Ponto 3. Mas tá aqui com a gente ano que vem. Raio-X da Série B. Vai. Felizmente, mas vai. Vamos lá, chance de acesso. 2 dígitos, só do Remo pra cima. Já começa aí. O CRB 5%. O Remo tem 10%. Ou seja, a gente colocou um corte. E detalhe, isso eu abri agora, né? Sim. O Remo tem 10%. Até porque eu não, realmente, como o Cássio falou, eu não gosto muito dessas contas. Mas eu também abri a aba da pontuação do jeito que você gosta. Mas essa é por clube. 10% pro Remo, 10 mesmo, 10,0%. Porque o Atlético Goianiense tem 10,3%. Aí sobe pro Cuiabá, 23,5%. Novo Horizontino, 24,2%. Chapecoense, 38,7%. Posso fazer um pause aqui, Cássio? Eu não gosto justamente por isso. Você acha que a Chape tem 3 vezes ou mais de 3 vezes mais chance de subir do que o Atlético Goianiense? Não tem. É por isso que eu não gosto muito dessas... Mas aí é que tá. Os cálculos, tipo o gato mestre do GL pondera os resultados. Sim, o chance de gol pondera, mas pondera também... Exageradamente. Leva a história muito em conta. Então, Tristão Garcia, do Infobola, faz de outra forma. Ainda que seja uma ciência exata, mas, cara, e a conta... Você pensa, a conta era para ser a mesma, mas nunca é a mesma. Cara, por N fatores que você coloca... Não é que a galera inventa. Você calcula a partir de bases que cada um. Tipo, um supervaloriza o mando de campo e sendo mandante ou não. Outro pondera sobre os últimos 10 jogos do time, o que aquele time vem fazendo. Eu sou muito dessa. Então é por isso que dão vários resultados. Mas seguindo a conta, Chapecoense 38,7%, Chapecoense em quinto lugar. Aí entrando no G4, todo mundo acima de 50%, o Atlético Paranaense já sobe para 57,1%, ou seja, quase 20 pontos percentuais a mais. Mais do que Goiás 69,5%, Criciúma 71,3% e o Coritiba com 8%. Olha o torcedor do Coxa Branca aí, 89,1%. O torcedor do Coritiba, quando eu armei o checkmate, ele riu, ele disse, meu irmão, subimos aqui. A decisão. Eu armei o checkmate. Aí eu entendi errado. Mas chamou meu cheque de cheque fácil. Mas depois o do Curitiba era um cheque mais complicado. E vamos agora para a pontuação. Só para ilustrar. Número de pontuação que Cássio vai trazer agora é, tipo, se você fizer 61 pontos, qual o percentual de acesso? Qual a chance de acesso com aquela pontuação? Esse número eu gosto muito. E só para situar, a Chapecoense no Novo Horizontino, que estão quinto e sexto, ele tem 47 pontos. O Atlético Paranaense tem 48, dentro do G4, Criciúma 50, Goiás 51 e Coritiba 53. Dito isso, quem terminar com 53 não sobe. Assim, e não sobe. Segundo o FMG, a primeira chance de subir é somar 54 pontos. E aí você vai ter 0,002% de chance. Então eu não vou falar Pega um elevador. Para onde tiver pelo menos... Irmão, o cara que sube 0,002 é chato. Pega um elevador... 59, tem chance? Não, aí eu vou falar, veja. 2 dígitos parte de 58, que vai para 13%. Mas olha o tanto que faz... Porque essa Série B tem um aproveitamento baixo.
tá? Tem um E aí eu aproveitamento baixo. subo para 59, que é a pior campanha de acesso da história, que é a do Vitória, que o Vitória subiu com 59 pontos. É a menor da história. Essa hoje daria 35%. Se você for para 60 pontos, 62%, 61 pontos, 84%. Muito baixa a projeção. Curitiba sobe se vencer o Ses- Atlético Goianiense. Exato. O checkmate veio agora. Curitiba sobe se vencer o Atlético 60, Goianiense. mas aí, segundo o Thiago Minhoca, que é estatístico por formação, Sim. ele trabalha com 95% para cima. Né? Quando é 95%, ele diz que é meio sem volta. Aí, claro, não, pô, mas nesse caso é porque é meio que você tá meio resguardado ali pela probabilidade, de fato. E esse 95%, ele chega com 62 pontos. Que, ao contrário de que todo mundo... Lembra que era 65 pontos para a frase... E a gente já colocou que a média histórica, na verdade, é de 63 e pouco. 63. Ou seja, 63, se você jogar todas as edições dos pontos corridos da segunda divisão de 2006 até 2024, e todas elas tiveram o mesmo modelo, né, 38 rodadas e sempre com G4, isso vai quebrar a estatística quando for para a Série D, subindo 6. Assim. Sim, Mas, enfim, na Série B é 63 pontos. Essa média histórica hoje dá 98,9% de aproveitamento. Aquele 71 em 2012, que no fim das contas não subiu e não subiu. Teve gente que fez, porque teve empate. São né? Caetano não subiu. Mas é porque teve um que subiu com 71 Sim. e teve um que não subiu. Só para tu ter noção, o cálculo da UFMG não chega lá. Chega em 67. Já é absoluto. Ele nem considera. Eu voltei para esse gráfico, quando o Cássio trouxe esses números, para mostrar o seguinte. Vejam todos os líderes. Tá? A gente está vendo aqui, eu acabei tirando 2025 do recorte. Vejam todos os líderes. O líder, o Curitiba, dessa temporada, tem 53 pontos, Cássio. É o pior líder da história. Tá? É o pior líder da história. Nunca tinha tido um líder com 53 pontos. O quarto colocado, o Atlético Paranaense com 48, não é o pior da história. Em 2006, na primeira edição, o quarto colocado tinha menos pontos. Tá? Em 2007, tinha 48. Mas o 48 já apareceu algumas vezes. Aparece mais algumas vezes. Então, o quarto colocado está um pouco mais dentro da matemática. O que já dá para dizer, o campeonato nunca foi tão achatado. Isso. Agora, Cássio, o 47, que importa muito do quinto colocado, a gente já teve menores, mas não é muito comum. Veja que a gente tem 51, 50, 49, 50. 51 de novo. Assim, 50, 51. 1, 2, 3, 4, 55 ali, ó. Isso que é justamente em 2012, Meu Deus né? do céu. Que é quando vai dar em 71. Então é isso. É isso. Essa conta de Cássio, quando ele traz eu não gosto daquela projeção por clube, mas a projeção de ponto eu gosto e gosto muito desse cálculo que a UFMG traz. E é um cálculo feito rodada a rodada. Né? Ele tá moldado dentro dos resultados que aconteceram até agora. Não é no começo do campeonato. No começo do campeonato até existe, mas quando vai para a segunda rodada já é outro cálculo. E por aí vai. E aí eu trouxe essa tela e fecho o programa com essa tela porque ela mostra a razão desse cálculo, que é um desempenho de distribuição de ponto muito pulverizado. Tá? O G4 não é um G4 com pontuação alta histórica. O líder, como a gente falou, é o pior líder. O quarto colocado é um dos piores quartos colocados da história. Tá? Dessa forma, com essas projeções, a gente coloca aqui um ponto final nesse primeiro raio-x da Série B que a gente fez nessa mesa, nesse estúdio. Que a gente previu meia hora. Eu não sei quanto tempo a gente gravou, Cássio. Tem 1 hora. Tem 1 hora? Eu estava olhando o relógio ali. Por um momento eu achei que a gente estava com 20 minutos, mas era... A gente não está aqui a meia hora de jeito nenhum. É o horário 21h32, né? A gente já está... Infelizmente... Recebi a informação, Cássio. Veja, acredito, 40 minutos. Veja, eu acho que a gente estava gravando aqui, infelizmente, vou ter que ver depois no Globoplay, mas acho que, nesse momento eu acho que a Odete já foi alvejada. Já? Eu acho que... É bronca. Perdemos Odete. Assim, estou deduzindo que vai ser do jeito que foi em 88. Não sei se a galera vai... Jogos mortais não, né? Assim, é isso, tá? Próximo raio-x, 31ª rodada. Ainda não saberemos quem matou Odete Reutemann, mas poderemos saber se o Curitiba... Quer o spoiler de quem matou em 88? Pode dizer. Não é spoiler de 88, né, jovem? Dizem que foi Leila. 88. Mas não vão repetir, né? Dizem que não vão repetir. Seria um plot twist no final das contas. Aposta em quem?
Não tô acompanhando a novela para poder fazer essa aposta. Minha única aposta que eu deixo nesse programa é que o Curitiba, se ganhar do Atlético, sobe. Tia Celina. 31ª rodada, não sei se a Globo já terá essa resposta, acredito que não, mas a do Curitiba contra o Atlético Goianiense e outras dúvidas que esse programa gerou, a gente responde. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.